Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Quartas-feiras às 9h10, parceria Observatório Nacional e Rádio MEC-AM. Em outubro deste ano, um telescópio no Havaí detectou uma novidade, gente, a visita de um objeto interestelar ao nosso sistema solar. Como foi identificado, o que é exatamente um objeto interestelar? Bom, eu converso agora com Jorge Carvano, que é pesquisador da Coordenação de Astronomia e Astrofísica do Observatório Nacional. Professor Jorge, bom dia. Bom dia, Marcos. Qual a relevância da descoberta desse objeto interestelar? Bom, é o primeiro objeto desse tipo que foi detectado, então é sempre importante. Até agora a gente sabia que em tese era possível você ter objetos vindo de fora do sistema solar que passassem aqui pela nossa casa, mas eles nunca tinham sido detectados. Então isso diz para a gente que o universo é grande e ele está batendo na nossa porta de vez em quando. De vez em quando. Recentemente tivemos meteoro ou meteorito também, né? Que foi filmado agora, com todo mundo tem câmera, né? Os automóveis também têm as câmeras que muitas vezes ficam permanentemente ligadas. Então agora é mais comum a difusão desse tipo de conhecimento, não? Sim, sim. Por exemplo, quando teve um bólido que entrou na Rússia, alguns anos atrás, ele foi filmado por vários carros, exatamente com câmeras desse tipo. E agora também tem projetos amadores e profissionais que procuram observar o céu constantemente para tentar detectar esse tipo de meteoros e, inclusive, tentar ligar esse meteoro a uma órbita de um objeto do sistema solar. Inclusive, temos projetos de pós-graduação do Observatório Nacional que tratam exatamente disso. Sim. No caso desse, voltando aqui ao objeto interestelar, a detecção foi confirmada num novo estudo publicado pelo periódico científico Nature, a revista Nature, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre como são esses objetos interestelares, qual a forma que eles têm. Bom, a gente tem um exemplo, então a gente não pode tirar tantas conclusões assim. E também essas observações foram feitas num período muito curto, porque é um objeto muito pequeno, ele tem um diâmetro equivalente de uns 100 metros, mais ou menos, e ele passou muito rápido pela Terra. Então ele foi observado durante apenas um período muito curto de tempo. Nesse período a gente conseguiu determinar que ele pode ter um tamanho dessa ordem, a gente não sabe exatamente, mas é a principal aproximação que a gente tem. E também ele pode ter uma forma muito alongada. Ele pode parecer como um cigarro, por exemplo, um charuto, onde ele tem o eixo maior 10 vezes mais longo, pode ser 10 vezes mais longo que o eixo mais curto. Tá? E esse tipo de forma alongada, em si, não é incomum, a gente observa isso em objetos do sistema solar, mas nunca um objeto tão alongado e tão pequeno. A hipótese é de que ele possa ter passado por milhões de anos pela Via Láctea, ou seja, é uma longa viagem? A gente não sabe exatamente de onde ele veio. A gente sabe que ele tem uma órbita que não está ligada ao Sol, como todos os outros objetos do sistema solar. Tá? Então ele pode ser tanto um objeto da parte externa do sistema solar que foi perturbado por alguma coisa que a gente não sabe o que é, e acabou nessa órbita não ligada, ou pode ser de fato um objeto interestelar. Nesse caso, a gente não tem como saber exatamente quanto tempo ele está. A gente tem uma direção de onde ele veio, mas, enfim, ele pode estar em órbita em torno do centro da Via Láctea há bilhões de anos. É possível fazer um cálculo da velocidade da viagem desse objeto? Olha, a gente tem um cálculo da velocidade relativa que ele estava quando ele passou por aqui, algo como 26 km por segundo. Então a velocidade deve ser mais ou menos isso. Essa é a velocidade que ele vai ter quando ele estiver uma distância bastante longe do Sol. Tá? Essa velocidade é comparável com a velocidade das estrelas que orbitam o centro da galáxia na vizinhança do Sol. Então tem uma velocidade típica para um objeto interestelar, tá? Nessa região. Mas a gente não sabe realmente de onde ele veio. Existiria, ou é muito improvável, a hipótese de um objeto desses entrar na atmosfera terrestre? Olha,
No fundo, a gente não tem uma ideia muito clara de quão frequentes são esses tipos de objetos. O fato é que a gente achou um objeto desse tipo um pouco depois da gente ter a capacidade para achar um objeto desse tipo. Então, eles podem ser bastante frequentes, tá? E sendo frequentes, eventualmente tem alguma chance de algum deles realmente ter uma colisão, embora seja de fato muito improvável. Nessa hipótese, mesmo que improvável, quais seriam as consequências de um objeto desses em choque com a nossa superfície terrestre? Certo. No fundo, o risco maior de um choque são com objetos do sistema solar, porque eles são mais frequentes e também maiores. O risco, as consequências de um choque dependem tanto da velocidade relativa do corpo, como também da massa do corpo. Então, corpos maiores causam mais dano. Esse corpo é um corpo relativamente pequeno, então ele teria um dano bem localizado, embora pudesse ser terrível se atingisse uma região bem povoada. Está claríssimo. Professor Jorge Carvano, muito obrigado pela gentileza, por ter contribuído aqui com o nosso debate, com a nossa reflexão sobre estas descobertas científicas. Muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. Nosso convidado dessa parceria com o Observatório Nacional. Professor Jorge Carvano, pesquisador, professor da Coordenação de Astronomia e Astrofísica do Observatório Nacional. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.